Vamos nós. Então hoje bodeguemos. Hoje nós vamos fazer a bodega. Tá? Não, funciona da mesma forma, só que eu já vou fazer a bodega do jeito novo. Tá? E aí a gente vê se dá certo, se não dá certo, se é fácil, se é difícil. Vamos lá. Não é difícil, tem que voltar para produzir. Não. Mas assim, se for difícil, a gente tem que entender o porquê é difícil. Porque assim, provavelmente nesse modelo vai ser mais lento fazer a atividade, o que não é necessariamente ruim. Tá? Então, vamos lá. Então aqui nós temos a bodeguinha. Vou começar na calculadora. Vou começar na calculadora. Vocês já fizeram a calculadora, não foi? Todo mundo já fez a calculadora. Então, eu estou testando reescrever as atividades com algumas mudanças de critério. A primeira é que, eu acho que é a mais impactante para vocês, vocês não vão receber as classes que vocês vão ter que implementar. Zero. Vocês vão ter que implementar tudo, menos a parte de teste. Outra coisa, vocês, assim, as descrições, claro, como vocês não vão mais receber os esqueletos, as descrições têm que ficar mais claras para entender melhor o que é que tem que fazer. Então tem aqui os casos de teste, tem aqui a sequência do que deve ser implementado. Mas a calculadora veio com esqueleto? Não. Veio com a classe, veio o método, já escrito, só falta de calculadora. Não. Vamos ver. Aparentemente é a mesma coisa. Só é porque é muito simples. Mas veio o toString, veio os atributos, não. O que eu estou usando agora aqui é o que em padrões de projeto a gente chama de adaptador. O padrão de adapter é como se fosse esses adaptadores de tomada. Você converte uma coisa em outra coisa. Antigamente não tinha aqueles pinozinhos que eram os dois retinhos assim? Então quando você queria ligar aquele pinozinho na tomada, o que é que você fazia? Aqueles que eram assim? Botava num T, né, que seria o que a gente chama de um adaptador, que tem que ter aquele modelo, ou então aqueles antigos que era de máquina de lavar, que acho que nem existe mais aquele padrão antigo, ou então quando você comprava com padrão chinês que vinha, você já viu aquele padrão chinês que a bola é desse tamanho? Então assim, você precisa ligar aquilo no adaptador e precisa ligar o adaptador na tomada, porque senão você não consegue fazer com que as coisas se comuniquem. Então, qual é a ideia? A gente mantém um modelo de requisições e respostas, tá? Só que ao invés do modelo de requisição e resposta ficar diretamente conectado no código, ele se conecta numa classe de adaptação. E aí você vai ter que fazer a sua classe e conectar no adaptador. Então o adaptador ele fica esse meio termo entre uma coisa e outra. Então, vamos baixar aqui a calculadora para a gente entender melhor o que é que eu estou falando. Não vou descrever a atividade porque todo mundo conhece a atividade. Down, PO, calculadora 2. Para não misturar com a que a gente tinha, eu baixei aqui a 2. Em TypeScript. Tá. Primeira coisa é que a gente tem dois arquivos, tá? Botar tema claro é muito ruim. Quando o contraste do monitor tá ruim, é melhor assim. Ainda tenho mais. Pronto, acho que daqui é o mais. Então, a gente tem duas classes. A primeira é a mesma classe de sempre, que é o shell, e ele está separado no próprio arquivo dele. Só que o shell, ele não manipula mais a calculadora, o Tamagotchi, ele não manipula mais nenhum desses elementos. Ele manipula um adaptador.
E o que tem lá no adaptador? Nada. O adaptador tem os pontos de acesso. Então, se a gente tinha uma chamada de init no shell, ele chama o init do adaptador. O show do shell vai chamar o show do adaptador, o charge, o somar e dividir. Então, ao invés de a gente interagir com o shell, a gente não precisa, porque o adaptador ele cria essa camada de integração. A gente não precisa mais pensar em parâmetros de texto. A gente tem já, está muito ruim ver assim. Não vai ficar assim. Tudo bem? A gente tem isso. A gente não precisa mais interagir com o shell. Tá? Então, isso daqui, ele precisa existir porque eu preciso processar as requisições de texto e preciso imprimir as respostas. Mas a gente só interage agora com o adaptador. Ué, cadê a calculadora? Você vai ter que fazer. Ué, como é que eu vou fazer a calculadora? Aí, para isso, você vai ter que ler e vai ter que seguir o diagrama. Então, aqui, a primeira parte, ele vai mostrar o que é que cada coisa faz. Calculadora possui um display e uma bateria. O display é onde as operações são armazenadas, a bateria é a quantidade de energia que a calculadora possui. Cada operação gasta um ponto de bateria. A calculadora não pode realizar operações se não houver bateria. A calculadora não pode realizar divisões por zero. Está redundante, né? Não pode realizar, não realiza. O código deve ser implementado na classe calculadora. A classe adapta é responsável por chamar os métodos da classe calculadora e a classe shell é responsável por ler as requisições de texto e chamar os métodos da classe adapter. Aqui é para explicar o que são os comandos, tá? E aí, como a gente vai ter que fazer os toString agora, que antes a gente nunca fazia, e sempre que eu pedia para alguém fazer era um chororô danado, eu não sei nem imprimir, porque nunca precisou fazer. Eu vou mostrar as formatações e aí a gente vai usar um modelozinho que é o modelo do Python, que ele é bem conciso, tá? Então esse aqui é bem parecido com o modelo do TypeScript, né? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho o display, só que aqui ele mostra que o display são por quantas casas decimais? 2 e depois a bateria. A diferença é que aqui a gente vai ter que mudar para um toFixed porque é a forma diferente como ele funciona. Mas é um modelo de descrever formatação. Qualquer pergunta ou observação vocês podem fazer, tá? Para ficar melhor, as mensagens de erro já estão vindo aqui na descrição, para a gente não ter que ficar caçando a mensagem de erro no shell, tá? E tem um guia da sequência que é para você, assim, a sequência sugerida que é para vocês implementarem. Algo que eu acho também interessante é a gente começar a fazer o código, assim, se você quiser, sem necessariamente fazê-lo logo de forma integrada no adaptador, fazer o código na própria classe. Então, vamos fazer aqui a classe, vou chamar aqui a minha calculadora, .ts. E aí você vai fazer tudo do zero. Isso muda, mas eu acredito que fazendo do zero e acoplando de forma, assim, a minha ideia, né? E acoplando de forma, na hora que você quiser, vocês vão conseguir dominar melhor o que vocês estão fazendo, ao invés de só escrever dentro de um código que já está todo pronto e todo amarrado. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos lá. Cria a classe calculadora com os 3 atributos, porque agora como a classe é sua e o modelo não enxerga nada do código, você que vai ter que fazer a costura. Cria a classe calculadora com os 3 atributos. Através do construtor, inicializa os valores de acordo adequadamente, está redundante. Cria o método toString que gere a saída conforme. É porque isso aqui foi o Copilot que fez. E assim inicializa algumas calculadoras e teste o toString. Se a gente estiver aprendendo, consulte os códigos abaixo. Então é para a gente fazer aqui o construtor e o toString, né? Então aqui, ó, botei já a dica do toString para quem está fazendo isso daqui como primeira atividade. Então bora fazer nossa calculadora. Classe, fazer em português, calculadora. O diagrama
ele sugere, cadê o diagrama? Sugere que eu coloque bateria, bateria máxima e display float. Então eu tenho bateria máxima, e eu tenho um display que também é um número. E eu vou ter um construtor. Meu construtor precisa da bateria máxima, e ele inicializa o máximo com o máximo. E aí bateria e display são para 0, porque é isso que ele diz, inicializa a quantidade máxima de bateria e o display zerado. Inicializa a calculadora com a quantidade máxima de bateria e o display zerado. Está errada essa descrição, porque a bateria começa em 0, né? Cara, descrever é um saco, porque a gente acha erro em tudo que é canto. Por isso que tem que revisar. Ok, bora para o toString. No meu toString, eu vou fazer a mesma formatação que ele pediu lá. Eu vou retornar o display com 2 casas decimais e vou retornar a bateria. A bateria não precisa de 2 casas decimais porque ela é inteira. Eu também não quero isso. Ok, então aqui, como o código é nosso e está detached, como é que é em português? Desconectado do principal, a gente pode testar. Então, vou fazer aqui a minha main. Eu vou criar uma calculadora, uma nova calculadora com máximo de 4 de bateria, e vou mandar mostrar a minha calculadora. Então, se meu código deu certo, vai aparecer que o display está zerado e eu tenho nada de calculadora. Então, eu posso rodar só a calculadora. Cadê? Calculadora.ts. E aí está aqui, ó, 0 de display e 0 de bateria. É assim que ele mostra, né? Aí não, é vírgula. Vírgula espaço. 0 de display e vírgula espaço 0 de bateria. Ok. Então, aqui eu posso fazer os meus códigos e testar os meus códigos, sem precisar vincular. Agora, como é que eu vinculo para poder rodar os testes? O meu adaptador vai estar gerenciando uma calculadora. Para eu conseguir comunicar as classes, eu preciso, aqui na classe calculadora, dizer quais das coisas estarão visíveis para os outros arquivos. Então, a gente usa essa construção que tem aqui no final do adaptador. Ó. Eu digo quem é que eu quero exportar. Então, eu venho aqui e digo, olha, eu quero exportar a classe calculadora. Eu digo isso porque se eu tivesse várias classes e vários arquivos, eu poderia dizer quais deles eu quero que sejam públicos ou não. Então, aqui no meu adaptador, agora, o meu adaptador vai gerenciar uma calculadora. Para isso, eu preciso importar para que o arquivo do adaptador veja a calculadora. Importe calculadora de calculadora. Pronto. O meu calc é uma calculadora. E no meu adaptador, eu vou inicializar a calculadora. O método init, que vem lá do shell, ele quer que eu crie uma calculadora com essa bateria máxima. Então, eu digo que a minha calculadora que eu estou gerenciando vai receber uma nova calculadora com essa bateria máxima. E na hora que eu pedir o show, eu vou mostrar o show da minha calculadora. Então, eu começo a fazer os vínculos. Lembra? Isso daqui é texto. É só texto. Chega texto e sai texto. Aqui, texto não, é primitivos. Aqui eu vou receber os primitivos e vou processar. Desculpa, adaptador, ele é assim. Então, eu tenho esse que conversa com esse e esse conversa com o que está embaixo. Então, no caso, ele está pedindo para eu mostrar. Eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar a minha calculadora, que é o objeto que eu estou gerenciando. Quando ele pedir para recarregar, o que é que eu vou fazer quando eu tiver o método? Eu vou mandar a minha calculadora recarregar desse
valor, só que eu não tenho um método charge ainda. Tudo bem? Então a gente tem que imaginar que esse cara é o meio de campo, é o adaptador. Ele vai receber as informações e devolver, e ele que se comunica com as classes que eu implemento. Então, se eu quisesse rodar agora os testes, eu preciso passar todos os arquivos, porque todos os arquivos fazem parte do teste. Ó, eu preciso do shell, do adaptador, da calculadora e dos arquivos de teste. Eu não tenho que escrever tudo isso, eu posso dizer que quero todos os arquivos TypeScript e o arquivo de teste. Aí ele vai dizer o que, ó? Iniciar, mostrar e recarregar. Ah, tá. Coisas da linguagem. Ele está rodando isso daqui, eu não quero que ele rode isso daqui. Agora deu certo. Só que eu só mostrei o display e a bateria, não foi? Então onde é que eu tenho que consertar lá? Aqui o teste está rodando, ó. Eu passei todos os arquivos TypeScript, só que era para eu ter colocado a palavra display e ter colocado a palavra battery, e eu não coloquei. Então eu vou lá na calculadora e é para ser display, é 2 pontos? Não, igual. E battery igual. Primeiro teste passou. Agora eu preciso do método de recarregar. Então eu vou ter que fazer as duas coisas. Vou ter que criar o método de recarregar. Recarregar, que recebe um valor. E aí eu vou recarregar. Bateria mais valor. Se eu quiser testar, eu posso testar. Como é que eu testo? Eu crio a calculadora e mando recarregar. Vou mandar recarregar 2. Então, na hora que eu rodar só o código da calculadora, vai rodar o teste que eu fiz. Tudo bem? Estamos separados aqui? Então, aqui, ó, só o código da calculadora. Então, se eu mandar rodar só a calculadora, calculadora.ts vai mostrar o teste que eu fiz. Ok, tem 2 de bateria. Beleza, e se eu quiser recarregar mais? Recarregar mais 3. 5. É para ter 5? Não, porque o máximo eu coloquei como 4. Então, ou seja, está errado aqui, né? Se bateria for maior do que máximo, bateria recebe máximo. Deixa eu testar agora. Ah, agora está 4. Então, agora que eu acho que está legal, eu vou comentar isso daqui e vou fazer o grude. No método carregar do adaptador, eu vou pendurar o método carregar que eu fiz da calculadora. Recarregar. Recarregar. E aí, para rodar os testes, eu passo o quê? Todos os arquivos e o teste. Agora, passou no recarregar. O que é que está dando errado agora? Somar. Então, a gente vai lá para somar. Percebem como mudou? Então, a gente sempre parte de um código que funciona, só que ele implementa só do adaptador para a tomada. A gente precisa fazer o eletrodoméstico e conectar ele no adaptador. O eletrodoméstico, aqui no caso, é a calculadora. E adaptar no adaptador e conectar no adaptador significa fazer os vínculos e conversões. Então, aqui eu preciso do método somar. Vou chamar ele de somar, vai receber 2 números, e aí, se eu não tiver bateria, eu tenho que avisar console.log, falhou, bateria insuficiente. Senão eu gasto bateria e guardo a soma no display. Uma das vantagens de estar fazendo assim é que eu tenho como testar os meus códigos antes de testar manualmente, né? Eu vejo que isso fazia falta. 2 com 3 vai dar 5. Vou mostrar o texto.
Aí eu vou chamar 3 com 3, vai dar 6. Eu vou mostrar o texto. E aí eu vou ter só 2 de cálculo. Gastei 2 de bateria para fazer as duas somas e o display está 6. Então, se eu já quiser conectar lá, basta eu conectar aqui. O método soma vai chamar o somar. Percebam que, como aqui é tudo void, eu não preciso pendurar o retorno, porque não tem o que ser retornado aqui. A única coisa que tinha algo para retornar era o método que devolvia uma string. Então eu pegava o toString da calculadora e devolvia para o método. Então ele pedia e me devolve o texto, eu gerava e devolvia. E aí para rodar o teste. Ok, agora a gente vai para o dividir. Dividir A e B. Se eu não tenho bateria, senão eu gasto a bateria. Se denominador for igual a 0, eu não faço a divisão, senão eu realizo a divisão. Ficou faltando fechar a classe. E aí, o que foi o erro aqui? Mandei dividir 6 por 3. Por que ele não fez a conta? O meu deu 0 na divisão. Eu não pendurei, eu não liguei na tomada. Como eu não liguei na tomada, ele não chamava o método. Ok? Então, do T para o eletrodoméstico é responsabilidade de vocês. O que é que muda? Muda que vocês têm um controle maior sobre tudo que está sendo implementado. Vocês vão ter que criar as classes, criar os atributos, e vocês vão poder construir de pedacinhos. Assim, eu tenho a ideia que mesmo que demore um pouco mais, porque vocês vão ter que fazer tudo, no final das contas talvez até demore um pouco menos, porque quando der um erro, você vai estar no momento do erro. Não vai ter aquele monte de coisa pendurada, com aquele monte de teste rodando, e que você não sabe onde é que o negócio está errado. Você consegue acoplar e desacoplar da tomada quando quiser. Eu não quero mais que o teste chame a divisão, então você tira a divisão. Mas, por outro lado, vocês vão ter que fazer o toString que vocês nunca fizeram. E, em alguns casos, os toString vão demandar aprendizado, porque tudo que é novo exige aprendizado. É isso. Oi. O professor vai remover outra versão do GitHub? Não. Então, quando for baixar, tem que baixar com o calculador 2, né? Não, é porque eles ainda estão em beta, né? Eu não comecei a substituir os originais porque eu não sabia como é que ia ser a aceitação do modelo novo, entendeu? Eu queria fazer teste de usabilidade antes de atualizar tudo em massa. Então, para vocês testarem e me darem um feedback, ver o que foi que encontraram, o que foi que acharam.